Olha só, queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre essa nova informação que está rodando aí as redes, que explica que um dos causadores, né, do autismo possa ser o gene transmitido pelo pai. Será que isso é verdade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo. Gente, olha só. Hoje duas mãezinhas, por incrível que pareça, chegaram para mim e disseram: Ieda, você já ouviu falar sobre isso? Que o responsável por transmitir o autismo para uma criança é o pai na hora da gestação, ali na hora da formação, na verdade, né, do embrião. E eu disse: gente, vamos conversar com um pouquinho mais de calma sobre isso. Gente, os estudos em relação ao autismo tá crescendo muito, 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 principalmente essa questão genética, porque sim, a gente já sabe que o autismo é genético. A gente já sabe, através de inúmeros estudos, que a criança não adquire o autismo, ela nasce com autismo. Né? Então a gente já tem isso já bem difundido. Eu sei que nós ainda temos algumas linhas teóricas que vão dizer não, o autismo é adquirido, ele acontece depois, e já ouvi até algumas pessoas falando que o autismo pode ser causado pelo uso de tela, né, pelo uso de celular, tablet, televisão. Mas o que a gente tem de evidência forte realmente é que a principal causa do autismo é genético. Quando a gente fala genético, a gente não pode necessariamente dizer que ele vem de uma origem específica, porque o pai ou porque a mãe trouxe, né, aquela característica genética ali, e é por isso que a criança tem o autismo. Quando a gente fala em genética, existe uma imensidão, um oceano de informações para explicar a genética. E no caso do autismo, as coisas não são tão simples, por exemplo, como na síndrome de Down. Então, eu costumo dar um exemplo mais ou menos assim, olha. Imagina que você está numa biblioteca, né? E quando a gente entra numa biblioteca, a gente sabe que a gente tem assim, um monte de prateleiras com um monte de livros. Então, não é tão difícil você encontrar qual é a prateleira que vai estar o seu livro. Então, tem lá prateleira com o índice A e B, C e D e assim por diante. Então, encontrar a prateleira não é muito difícil. Agora, encontrar o livro na prateleira já torna um pouquinho mais difícil a situação. Por quê? Porque eu tenho que encontrar talvez uma numeração um pouco mais difícil. A1/2/3, então já dificulta um pouquinho. Agora, encontrar uma informação dentro de um livro que está dentro de uma prateleira na biblioteca torna a situação um pouquinho mais complicada. Então é mais ou menos para a gente entender que quando uma criança, por exemplo, ela nasce com a síndrome de Down, que é uma das síndromes genéticas mais conhecida, não é muito difícil de identificar, porque a malformação genética está ali, naquela prateleira. Então é mais fácil da gente identificar. Agora no autismo as coisas já são um pouco mais complicadas, é diferente. A alteração genética do autismo, ela não tá na prateleira e nem no livro que tá na prateleira. Ela tá muitas vezes dentro de uma linha, dentro de um capítulo, dentro de um livro. Então é muito mais complicado. Mas isso não significa que não é uma alteração genética, só que é mais difícil, é mais complicado da gente entender esse processo. O que os estudos têm mostrado, alguns estudos, isso é super recente essa informação, que por causa da multiplicação, né, dos espermatozoides, os homens podem sofrer mutações na multiplicação desses espermatozoides. E talvez por sofrer essas mutações ali na hora de multiplicar os espermatozoides, o homem possa trazer alguma alteração dentro desse espermatozoide que vai encontrar com o óvulo lá para a formação do embrião. Então, os estudos estão tendendo para esse lado, mas não significa que o pai é o culpado, que o pai é o causador do autismo, não. Apenas estamos descobrindo que estudos podem levar para isso. Os estudos, inclusive, mostram que pais mais velhos, então talvez uma das justificativas por estarmos assim diagnosticando mais autismo ultimamente, pode ser por
porque os homens estão tendo filhos mais velhos. Então, o que a gente sabe é que a mulher, ela nasce com um número de óvulos que ela vai produzir durante a vida inteira. E o homem, ele reproduz os espermatozoides de tempos em tempos. Então, ele tem ali uma quantidade de espermatozoide dentro dos testículos e dali um tempo esses espermatozoides vão nascer, vão ser novamente reproduzidos. E nessa constante reprodução pode haver ali alguma má formação, alguma mutação e algum espermatozoide não está assim 100% ok. E aí na hora de se unir ao óvulo e gerar o embrião, pode trazer este problema. Os estudos estão trazendo informações nessa área, mas tudo ainda é muito recente. Agora veja, isso não significa que nós podemos agora, a partir de agora, dizer, por exemplo, toda criança que tem autismo, a culpa é do pai. Não existe culpado nessa história, né? Até porque o pai, ele não tem controle das mutações genéticas que acontecem no corpo dele. Não é nem o pai, amados, é o ser humano. Nós não temos controle sobre isso. E mutações genéticas podem estar acontecendo nas nossas células o tempo todo, né? Então, é muito importante a gente esclarecer isso, né? Não leve essa informação adiante, que o pai é o responsável por causar autismo numa criança, num filho, porque não é exatamente isso, tá? Os estudos genéticos estão trazendo explicações aí mais coerentes, mais abrangentes do que possa ser a causa do autismo, e alguns estudos têm mostrado essa questão das mutações nos espermatozoides. Isso é verdade, os estudos têm comprovado isso, mas isso não significa que o culpado seja o pai e que o pai faça isso propositadamente, porque isso não é algo que a gente tem controle. Os estudos dentro da parte genética referente ao autismo estão crescendo muito, e nós temos que olhar o lado positivo disso. O lado positivo é que quanto mais informações nós tivermos do que causa o autismo, ou do que pode estar acontecendo dentro do organismo das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, que nós podemos com isso encontrar, daqui a algum tempo, os estudos estão tendendo para isso, um caminho para cura, ou um caminho para prevenção. Então, os estudos genéticos, eles são fundamentais, mas nós não podemos confundir as informações quando a gente escuta, né? Então, é muito importante que a gente busque a informação correta, a orientação correta. Se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você tem dúvidas sobre isso, se você gostaria de conversar mais sobre isso, se você tem mais informações para compartilhar com a gente sobre isso, deixa o seu comentário aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, vai ali, se inscreve no canal, né? Dá essa força pra gente, porque é muito importante que a gente possa transmitir a informação com veracidade. É um prazer pra gente poder compartilhar com vocês essas informações, tá bom? Gente, um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.